1 Samuel, capítulo 10. Samuel unge Saul como rei de Israel. Então Samuel pegou um vaso com azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: Por acaso o Senhor não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Hoje, quando partires, encontrarás 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles te dirão: Acharam as jumentas que procuravas, e o teu pai não está mais preocupado com as jumentas, mas anda aflito por tua causa, dizendo: Que farei por meu filho? Então passarás dali adiante e chegarás ao carvalho de Tabor, onde 3 homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel te encontrarão. Um deles levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o outro um recipiente de couro cheio de vinho. Eles te cumprimentarão e te darão 2 pães, que receberás das mãos deles. Depois chegarás à colina de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do monte, e na frente deles haverá alguns tocando salteiro, tambores, flautas e harpas. Eles estarão se manifestando como profetas. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faze o que achares melhor, pois Deus é contigo. Porém, tu descerás antes de mim para Gigal, e eu descerei ao teu encontro para oferecer holocausto e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias, até que eu chegue e te declare o que deves fazer. Saul entre os profetas. Quando Saul virou as costas para separar-se de Samuel, Deus mudou seu coração, e todos esses sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Quando eles iam chegando ao monte, um grupo de profetas saiu ao encontro deles, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele teve manifestações proféticas no meio deles. Quando viram que ele tinha manifestações proféticas com os profetas, todos os que o haviam conhecido antes diziam uns aos outros: O que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Então um homem dali respondeu: Pois quem é o pai deles? De modo que isso se tornou em provérbio: Saul também está entre os profetas. Depois que ele terminou de profetizar, foi ao monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao rapaz: Aonde foste? Ele respondeu: Fui procurar as jumentas, mas não conseguindo encontrá-las, fomos consultar Samuel. O tio de Saul falou ainda: Peço-te que me contes o que Samuel vos disse. Saul respondeu a seu tio: Ele nos declarou com segurança que as jumentas haviam sido encontradas, mas não lhe disse nada quanto ao assunto do reino, sobre o qual Samuel havia falado. O povo escolhe Saul como rei. Então Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispa e disse aos israelitas: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Fiz Israel subir do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas hoje rejeitaste o vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e angústias, e lhe disseste: Põe um rei sobre nós. Portanto, colocai-vos agora diante do Senhor, segundo as vossas tribos e segundo os vossos clãs. Tendo Samuel reunido todas as tribos de Israel, foi escolhido a tribo de Benjamim. Então fez a tribo de Benjamim se aproximar segundo as suas famílias, e foi escolhida a família de Matre, e dela foi escolhido Saul, filho de Quis. E o procuraram, mas ele não foi encontrado. Por isso, voltaram a consultar o Senhor. O homem ainda não veio para cá? E o Senhor respondeu: Ele se escondeu no meio da bagagem. Então correram e o trouxeram de lá. E quando ficou no meio do povo, era o mais alto. Os outros chegavam aos seus ombros. Então Samuel disse a todo o povo: Aqui está aquele a quem o Senhor escolheu. Não há entre o povo ninguém
que se compare a ele. Então todo o povo o aclamou, dizendo: Viva o rei! Samuel também declarou ao povo a lei do reino. Escreveu-a no livro e a colocou diante do Senhor. Então Samuel fez com que todo o povo saísse, cada um para sua casa. Saul também foi para casa em Gibeá, e com ele foram guerreiros cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens ímpios disseram: Como este homem pode nos livrar? E o menosprezaram e não lhe trouxeram presentes. Mas ele se fez como surdo. 1 Samuel, capítulo 11. Saul vence os amonitas. Então o amonita Naás subiu e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, o amonita, lhes respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de que o olho direito de todos vós seja arrancado. Assim trarei humilhação a todo Israel. Os anciãos de Jabes lhe disseram: Dá-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel. E se não houver quem nos livre, nós nos entregaremos a ti. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá de Saul, relataram essas coisas ao povo, pelo que todo o povo levantou a voz e chorou. Naquele momento, Saul voltava do campo trazendo gado e perguntou: O que está acontecendo com o povo que chora? E contaram-lhe o que os homens de Jabes haviam dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou dele e Saul ficou muito irado. Então pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou por todo o território de Israel por meio de mensageiros e disse: Assim se fará aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e vieram unidos. Saul passou-lhes revista em Bezeque, e havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Então disseram aos mensageiros que haviam chegado: Assim direis aos homens de Jabes Gileade: Amanhã, no calor do sol, sereis libertos. Os mensageiros vieram e anunciaram aos homens de Jabes, os quais se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: Amanhã nos entregaremos a vós, então nos fareis conforme tudo o que bem vos parecer. No dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 grupos e entraram no acampamento dos amonitas durante a madrugada e os atacaram até o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam de modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: Quem são os que diziam: Será que Saul nos governará? Traze esses homens para que os matemos. Porém Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque o Senhor trouxe livramento a Israel nesse dia. Depois Samuel disse ao povo: Vinde, vamos a Gigal e renovemos ali o reino. Então foram para Gigal, onde constituíram rei a Saul diante do Senhor, e imolaram sacrifícios de ofertas pacíficas diante do Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. 1 Samuel, capítulo 12. O fim do ministério de Samuel. Então Samuel disse a todo Israel: Eu atendi a tudo quanto pedides e estabeleci um rei sobre vós. Agora o rei está entre vós. Quanto a mim, já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. Eu vos tenho liderado desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eu estou aqui. Testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido. De quem tomei um boi? Ou de quem tomei um jumento? Ou a quem defraudei? Ou a quem tenho oprimido? Ou da mão de quem tenho recebido suborno para encobrir os meus olhos com ele? Se fiz uma dessas coisas, eu vos restituirei. Eles responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém.
Ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada achaste na minha mão. Ao que o povo respondeu: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor foi quem escolheu Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora permanecei aqui, para que eu entre em juízo diante do Senhor, com relação a todos os atos de justiça do Senhor que ele fez a vós e a vossos pais. Quando Jacó entrou no Egito e vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, eles se esqueceram do Senhor, seu Deus, e ele os entregou nas mãos de Císera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e na mão do rei de Moabe, os quais lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, abandonando o Senhor e servindo aos Baalins e Astarotes. Mas agora livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. Então o Senhor enviou Jerubaal e Baraque, e Jefté e Samuel, e vos livrou da mão de vossos inimigos ao redor, e habitaste em segurança. Mas quando viste que Anaás, rei dos Amonitas, vinha atacar-vos, disseste a mim: não, reine sobre nós um rei, embora o Senhor vosso Deus fosse o vosso rei. Agora o rei que escolheste e que pediste está diante de vós, e o Senhor estabeleceu sobre vós um rei. Se temerdes o Senhor e o servirdes e atenderdes a sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Senhor vosso Deus, tudo vos irá bem. Mas, se não atenderdes à voz do Senhor e fostes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais. Portanto, ficai agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer na vossa presença. Não é tempo da colheita do trigo? Clamarei ao Senhor para que ele envie trovões e chuva, e sabereis e vereis que cometeste grande pecado diante do Senhor, quando pedirdes para vós um rei. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva naquele dia. Por isso, todo o povo teve grande temor do Senhor e de Samuel. Todo o povo disse a Samuel: intercede pelos teus servos junto ao Senhor, teu Deus, para que não morramos, porque acrescentamos este mal de pedirmos para nós um rei, a todos os nossos pecados. Então Samuel disse ao povo: não temais, vós cometeste todo este mal, mas não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi-o de todo o coração. Não vos desvieis para seguir ídolos inúteis, que não valem nada e que também não vos livrarão, porque são inúteis. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por amor ao seu grande nome, porque agradou ao Senhor fazer de vós o seu povo. Quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Apenas temei o Senhor e servi-o fielmente de todo o coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se insistirdes em praticar o pecado, tanto vós como o vosso rei morrerão.